Tailin, estamos aqui de volta com o Smellycast, o videocast do Smellycat. Quem é você, Vitor? Eu sou o Vitor Bongrates, e você quem é? Eu sou a Baunilha. Olha só, eu não te conhecia até hoje. Não, prazer. Hoje nós vamos falar de Pixar. É verdade, Vitor, é impossível falar de animação nos dias de hoje sem falar da Pixar. E DreamWorks, óbvio, né? Tá, mas a Pixar não tem como negar que ela foi a pioneira no negócio. Então vamos relembrar um pouquinho a história deles? Então, John Lasseter, que é o gênio da Pixar, que faz todos os filmes e tá sempre por trás das coisas, ele falou que um dia ele gostava muito de desenho animado, sabe? Só que, nos anos 60, sabe? Se é uma criança que gostava de desenho animado, tipo, o que ele ia fazer com isso? Aí uma vez ele entrou numa biblioteca da escola e achou um livro que ensinava todas as formas de fazer desenho animado pela Disney. Ele falou, nossa, tem gente que ganha dinheiro fazendo desenho animado, eu vou fazer isso também. Aí o John Lasseter acabou a escola e com essa ideia, vou fazer desenho animado pra ganhar minha vida. Aí ele foi estudar na California Institute of Arts, que é fundada pelo Walt Disney. E o mais legal é que ele descobriu isso antes da gente, né? Agora não dá mais tempo de aprender a desenhar, Bruninha. Não dá mais tempo. Agora a gente só pode sentar aqui e falar sobre eles. Mas então, aí ele aprendeu com os professores do instituto, que eram os desenhistas da Disney, a fazer desenho animado. Aí ele foi trabalhar na Disney, chegou lá tal, só que ele falou que na Disney, isso era o final de 70 tal, tava numa crise, todo mundo falava, desenho animado 2D, a gente não sai disso, já estamos nisso há anos, o que a gente pode fazer mais? Até que um dia eles foram ver Tron, sabe, é um filme da Disney que é meio desenho, é computação gráfica, o cara entra no fliperama, até eles vão fazer Tron 2 e vão usar o Daft Punk de trilha sonora. Qual é a música? Tron 2. One more time. Aí John Lasseter viu Tron e falou, eu acho que 3D é o futuro da animação. O Lasseter, ele fala que, os desenhistas acabavam de desenhar os desenhos, ficavam, meio que no estúdio, falando, e agora? O que a gente faz? Aí ele falou, animação, vamos fazer 3D. Ele juntou e começou a fazer meio que um curta-metragem em 3D. Aí o presidente da Disney chamou ele pra conversar sobre o que ele tava fazendo lá na Disney e tal. Ele chegou lá e mostrou o curta dele em computador. Aí o presidente da Disney falou, mas quanto vai custar esse curta que você tá projetando? Aí ele falou, vai custar o preço de um filme em computador. Aí ele falou, mas computador só serve para duas coisas, deixar mais rápido e mais barato. Se você não vai fazer isso, não tem por que você fazer isso, sabe? Levantou e saiu da sala, largou ele lá sozinho. Aí o cara voltou desolado pro escritório dele e continuou fazendo o negocinho dele lá, o filminho dele. Aí no mesmo dia o chefe chamou ele e já demitiu o cara. Tipo, não deram nem a chance pro Lasseter. Tipo, falaram, não dá. Se eu fosse atriz eu estaria chorando. Mas não é porque a Walt Disney demitiu o Lasseter que a gente odeia o Walt Disney. Pelo contrário, a gente adora o Walt Disney, gente. O Walt Disney nessa época já tava congelado. Não, mas os estúdios Disney. Uhum. Mas depois disso, o Lasseter ficou um tempão desempregado na Rua da Amargura, né? Ficou na lama, ele não sabia o que fazer, porque ele queria fazer desenho animado sem a Disney. Tipo, quem ia ajudar ele, sabe? Em 1980 isso, não adianta. E o que aconteceu com ele? Ele foi pra um barco? Não, aí por sorte tava tendo um congresso de... O Cruzeiro das Loucas? Não, aí tava tendo tipo um congresso de tecnologia de computador pra animação no Queen Mary. É um tipo de congresso que eu iria, não importa se é de... Cruzeiro sempre é um bom pretexto pra ficar bêbado. Mas então, aí ele foi pro Queen Mary e viu o cara que tava fazendo o filme pro George Lucas. E esse cara, o Cat Moore, que é um dos fundadores da Pixar, ele tava assim, a gente faz esses efeitos especiais, eles fizeram, o maior efeito que eles fizeram lá na década de 80 no começo foi uma explosão no Star Trek 2, até lançaram Star Trek esse ano, o Star Trek 2, no filme Star Trek explode um planeta. Aí eles tinham feito explodir esse planeta e estavam explodiu um planeta e tal. Diz que o cara lá falou, enquanto a gente não puser personagem na tela, não vai dar em nada. Aí o Lasseter falou, tô na lama, não sei o que fazer e tal, não consigo fazer meus curtas. Aí o cara falou, cara, esse é o cara que vai pôr a história por trás de tudo isso, sabe? Que vai tirar a gente de fazer o planeta explodir e pôr uns bonecos lá no filme. E inventou um job pro cara, porque a função da Pixar na Lucasfilm era fazer tecnologia. Aí ele entrou como assistente anexado do mundo da tecnologia, sabe? Pra trabalhar pro George Lucas escondido. Estamos em 84 e John Lasseter está trabalhando na Lucasfilm. Quando chega então Steve Jobs e oferece 10 milhões. Steve Jobs já era visionário desde aquela época. Já era rico desde aquela época, né? Pra oferecer 10 milhões por um departamento da Lucasfilmes onde o John Lasseter trabalhava. E nisso ele fundou a Pixar. A Pixar, pra quem não sabe, era o nome do servidor onde o John Lasseter renderizava e organizava tudo que ele fazia lá na Lucasfilm.
E já como primeiro trabalho, né, da Pixar foi o curta Luxo Júnior. Bom, eles começaram a fazer diversos curtas que era mesmo para dar visibilidade para a Pixar, né? Porque eles não tinham grana suficiente para fazer o primeiro longa e, inclusive, eles começaram a fazer também comerciais. Que tristeza, né? É. Trabalhar sempre é uma tristeza. Então, da década de 90 até 95, eles passaram fazendo diversos comerciais para Listerine, para Volkswagen e diversas outras marcas, mas eles não deixaram de fazer os curtas. E com os curtas eles conseguiram prêmios. O Teeny Toy, por exemplo, eles ganharam o primeiro Oscar da Pixar. A questão é eles faziam curtas também porque ninguém acreditava que dava pra ter um longa-metragem de animação, sabe? Então eles queriam meio que se provar, falar, olha só, se alguém pagar a gente aguenta fazer 1h30 disso. Mas em 1991, com uma parceria com a Disney, eles realmente conseguiram fazer o primeiro longa-metragem, que foi sair só em 95, que é o super conhecido Toy Story. Um dos melhores longa-metragens em animação 3D que tem até hoje. Com um dos melhores personagens, Buzz Lightyear. E foi assim, justamente com Toy Story, que eles conseguiram se livrar de toda a publicidade, certo? E só fazer o que amavam, que era os filmes que a gente vê até hoje. Se você adorou, assim, gostou de verdade a história da Pixar, ou quer trabalhar na Pixar, sabia que, Vitor, tem lá no site da Pixar uma área de empregos? Ah, tem? E tá com vagas abertas. Eu entrei lá ontem e, pra quem não sabe, a vaga pro garoto do café tá aberta, ó. É só você ir lá e pegar os pedidos de pizza. Mas o que você tem que saber fazer? Pegar pedido de pizza. Vocês já devem saber que sei muito bem fazer isso, então eu já mandei meu currículo. Mas uma coisa também bacana da Pixar é que em seus filmes, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai ver referências a outros próprios filmes da Pixar. Entendeu? Por exemplo, em Procurando Nemo, tem um menininho na sala do dentista lendo uma revistinha. E na revistinha é o Senhor Incrível, lá dos Incríveis. No Monstros S.A. também, a boa, a fofinha, ela dá diversos brinquedos pro Sullivan quando ele entra lá no quarto dela. E entre os brinquedos está o Nemo. Ai... Não é bonitinho? E também a Jessie, só que é de Toy Story. Mas eles já tinham feito Nemo ou não ainda? Tipo, ainda não. Eles já põem as pistas do próximo filme no outro filme. Ah, que legal. Muito legal. Então vai estrear agora em setembro de 2009. Up. Então fique ligado se você acha alguma referência que pode ser o próximo filme da Pixar. Mas Bruninho, enquanto o Lester tava fazendo todo esse rolê de publicidade, curtas, pra tentar lançar a Pixar, mal sabia ele que o seu maior inimigo nascia nos confins da Disneylândia, Katzenberg. Bom, Katzenberg foi um dos criadores da DreamWorks. Então vamos voltar à história. O Katzenberg, ele criou o Rei Leão, criou o Aladdin e criou a Pequena Sereia, os maiores sucessos da Disney até então. E ele só foi pedir lá pro chefe dele um pequeno aumento, né? Essa é a versão dele, lógico. E mal ele sabia que, e assim como o Lasseter, né? O Lasseter que a gente acabou de falar. Ele voltou pra sala dele, sentou e foi chamado no escritório do chefe mais tarde pra falar que também tinha sido demitido. Foi demitido por pedir um aumento. Então ele conheceu o Spielberg e fundou a DreamWorks. E a DreamWorks no começo ela tava meio perdida, ela não sabia se ia fazer 2D, se fazia 3D, se fazia stop motion. É que o Katzenberg saiu da Disney e falou, eu vou fazer uns filmes mais pra adultos até. Por isso que os filmes da DreamWorks são muito melhores que os da Pixar. Não, isso. Então, e eles estavam meio perdidos, assim, e até que eles fizeram parceria com a Aardman. Então eles lançaram A Fuga das Galinhas em stop motion, eles lançaram O Príncipe do Egito em 2D. E lançaram Simba. Simba. E pouca gente sabe, meu primo trabalhou em Simba, ele fez Vancouver Film School, desenhava e trabalhou em Simba. E hoje faz desenho animado na Austrália. Ponto pra família do Vitor. Né? Não pra mim, mas pro meu primo de quarto mil grau. Até que veio em 2001 o grande Shrek. Nossa, que é muito campeão. Vamos meter o pau porque eu falei Shrek. E foi quando... Não, sabe o que é muito legal de Shrek? Eles tomaram uma linha, assim. Shrek deu certo, eles foram super bem,
era uma história que tirava sátira com as fábulas dos outros filmes. E foi quando, assim, ele acendeu a lampadinha da DreamWorks não, a gente vai se focar em animação 3D e a gente vai ser o maior concorrente da Pixar. Mas por que foi criado Shrek? O Shrek é uma afronta do Katzenberg contra a própria Disney. Quando o Katzenberg saiu da Disney, ele gritou: "Eu juro por Deus que eu vou destruir esse estúdio!" E no Shrek, se você for ver, ele zoa com todos os desenhos animados que a Disney já fez, Cinderela, todos no começo lá que tá a fila, que o guarda tá fazendo anotações de queixas. E além do que, o rei do Shrek é o Michael Eisner, que é o presidente da Disney, em caricatura, posto no filme como se estivesse lidando com a Disney, mas na verdade está lidando com o reino. Que foi quem demitiu o Katzenberg.